Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora em uma edição especial de teorias da conspiração envolvendo famosos e como a Lady Gaga, maravilhosa, vai fazer um show aqui no Brasil, está em território nacional, mais especificamente no Rio de Janeiro, eu decidi trazer para vocês essa teoria sobre como a Lady Gaga, uma mulher que era desconhecida, alcançou a fama e virou uma estrela do dia para a noite. Esse tema já tem circulado por anos na internet, alimentando várias teorias, especulações, debates e até mesmo manchetes de jornais. Então eu decidi destrinchar toda essa história aqui para vocês. E claro que estamos falando da teoria da conspiração que envolve a Lady Gaga, que hoje é uma das maiores estrelas da música pop mundial, e a alegação de que ela teria feito um pacto satânico ou até mesmo tirado a vida da sua amiga Lina Morgana, tudo para alcançar o sucesso que a transformou em um ícone global. Essa história mistura luto, fama, rumores e muito mistério. Não se esqueça de curtir, se inscrever no meu canal, deixando seus comentários, tudo isso apoia muito para que eu traga vídeos diários aqui para vocês. Esse é um dos únicos canais de true crime, de teorias da conspiração e temas diversos que traz conteúdos diários. Então, para você apoiar que eu continue trazendo esses vídeos para vocês com muita pesquisa, com muitas informações, é só você curtir o vídeo, se inscrever no meu canal, também me siga na rede social que estará aqui na tela. Lá nós temos o contato mais direto. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Bom, antes de eu começar o vídeo, é importante esclarecer o objetivo aqui. Eu não estou aqui para sensacionalizar ou então difamar ou perpetuar boatos. Meu propósito é explorar a origem dessa teoria da conspiração, deixando claro que é apenas uma teoria, analisar também os fatos disponíveis, desmentir alegações infundadas e também refletir sobre por que essa história, como tantas outras, ganham tanta força aqui no imaginário popular. Então já se preparem para uma jornada longa aqui neste vídeo, bem detalhada e também baseado aqui tudo com muita responsabilidade para vocês. Bom, então vamos lá. Para entender essa teoria, nós precisamos voltar para o início dos anos 2000, mais precisamente 2007. E o local onde tudo começou foi em Nova York, um dos maiores centros criativos do mundo. E foi nesse cenário muito vibrante, cheio de artistas em ascensão, que duas jovens cantoras cruzaram os seus caminhos, sendo elas Stephanie, hoje conhecida como Lady Gaga, e Lina Morgana. Lina era uma artista muito talentosa de apenas 19 anos que estava aí com o foco em atingir o estrelato na sua carreira. As duas, nessa época, trabalhavam com o mesmo produtor musical, o Rob Fusari, em um momento em que a Lady Gaga ainda estava moldando sua identidade artística, antes de se tornar, claro, o fenômeno que conhecemos hoje. Bom, o Rob não era apenas o produtor da Lady Gaga, ele também se transformou no namorado dela, e o relacionamento começou quando a Gaga tinha 20 anos e o Rob tinha 38 anos. Bom, falando um pouco sobre a Lina Morgana, ela nasceu em 11 de janeiro de 1989 na Rússia, mas em 2005 ela já estava morando em Staten Island, um dos 5 distritos da cidade de Nova York. E seu objetivo era entrar no mundo da música. Ela então conheceu o produtor Rob Fusari, que viu potencial na Lina e a levou até o seu estúdio para que eles começassem a trabalhar em algumas faixas juntos. Ao mesmo tempo, ele conheceu também a Lady Gaga, e aí ele apresentou a Lady Gaga para a Lina, e logo elas se tornaram amigas próximas, segundo algumas fontes. Mas isso depois foi desmentido e nós vamos chegar lá. Mas elas se tornaram também parceiras de trabalho. A Lady Gaga se tornou coautora e backing vocal da Lina, e inclusive elas compartilharam a música Wordland, que acabou não sendo lançada, mas tem disponível aqui no YouTube para quem quiser ouvir. Ao todo, é alegado que elas escreveram juntas de 10 a 11 músicas, mas ao que parece nenhuma dessas músicas foram lançadas. A Lina Morgana era uma jovem muito bonita, carismática, com um estilo performático único e também com uma voz muito bonita. Ela e a Lady Gaga colaboraram em algumas faixas e elas gravaram músicas juntas, que na época
não chegaram ao grande público. Essas gravações feitas em estúdios pequenos tinham aquele espírito experimental de artistas que estão começando e que buscam o seu lugar ali no competitivo mundo da música pop. Não havia, até onde se sabe, qualquer rivalidade entre elas. Pelo contrário, os relatos disponíveis alegam que elas compartilhavam um ambiente criativo, onde ideias eram trocadas o tempo todo de forma muito livre. Mas também é alegado que, de alguma forma, a Lina Morgana estava saindo na frente da Lady Gaga. Parece que ela já tinha o seu estilo próprio, já muito bem estabelecido antes da Lady Gaga. E isso nós podemos ver, inclusive, nos videoclipes que tem disponível na internet da Lina Morgana. E eu vou deixar aí para vocês verem. E o que alimenta ainda mais as teorias em volta desse caso é o fato da Lady Gaga ter usado anos depois várias referências da Lina Morgana em seu próprio estilo. Mas vamos seguir aqui a linha do tempo dos fatos. Bom, a Lina Morgana começou realmente a se destacar aos poucos no meio musical e ela tinha chances de se tornar a próxima estrela pop, ela tinha todos os elementos necessários para isso, ou seja, ela tinha todos os motivos para estar extremamente positiva com os rumos que a sua carreira estava tomando, e também ela tinha que estar muito feliz. Mas algo que ainda é um mistério acabou interrompendo seus passos. Em paralelo a tudo isso, a Lady Gaga também estava caminhando muito bem em sua carreira. Ela, inclusive, em agosto de 2008, lançou seu primeiro grande álbum. Isso aconteceu quando Robbie enviou uma das canções que ele produziu com a Lady Gaga ao seu amigo e produtor executivo musical chamado Vincent Ebert, e ela então, através disso, conseguiu assinar um contrato com a gravadora Strandline Records, que é um selo da Interscope Records. Em 2008, ela acabou se mudando para Los Angeles e lançou seu primeiro álbum de sucesso, que é o Day Fame. E ali, ela iniciou seus primeiros passos para o estrelato. Mas até isso levanta rumores nessa história, porque foi relatado que, na verdade, a Morgana era quem deveria assinar com uma grande gravadora. E, inclusive, teria uma série na MTV feita para ela. Então, ela iria trabalhar também na MTV. Mas nada disso aconteceu e isso é muito misterioso. Então parece que de alguma forma entre 2007 e 2008 o foco do produtor Robbie acabou mudando. E isso pode ter acontecido depois que ele começou a namorar a Lady Gaga. Primeiro, o seu foco era na carreira da Lina Morgana, mas ele focou quase que completamente na Lady Gaga no meio do caminho. Mas a princípio, a Lady Gaga não havia entrado na equipe para ser a estrela principal. É alegado que a estrela principal sempre foi a Lina Morgana. E a Lady Gaga seria uma backing vocal, ou até mesmo em alguns lugares citam que ela seria a dançarina da Lina Morgana em alguns videoclipes. Bom, entrando aqui na época dos fatos, a Lina Morgana também tinha tudo para ser um grande sucesso, mas no dia 4 de outubro de 2008, uma tragédia mudou tudo. A Lina Morgana, com então 19 anos, simplesmente tirou a própria vida de uma forma horrível. Ela foi encontrada sem vida aos pés do State Island New York Hotel, a poucos quilômetros de Nova York. Esse é um hotel onde ela estava hospedada e ela teria se jogado de cima desse prédio. E tudo indicava que era exatamente isso que havia acontecido, que ela havia se jogado por vontade própria de 10 andares. A sua morte foi um choque para aqueles que a conheciam, incluindo provavelmente para a Lady Gaga, que havia sido uma parceira dela de alguma forma ali durante as músicas que elas fizeram juntas, e foi a partir dessa tragédia que os primeiros rumores começaram a surgir. Primeiro porque a mídia quase não noticiou a morte da Lina Morgana. Era quase como se ela tivesse simplesmente desaparecido. E apenas quando os fãs começaram a questionar o que havia acontecido, saíram as primeiras notícias de que ela teria tirado a própria vida. E então foi revelado que testemunhas disseram que a Lina, no dia dos fatos, parecia estar dançando ou se exercitando no telhado do hotel.
que tinha 10 andares, quando de repente ela pulou do hotel por volta das 11h20 da manhã, e ela teria pulado, na verdade, do andaime que cercava o prédio que estava sendo reformado. Isso é o que é alegado, mas não temos comprovações se de fato foi do andaime ou se foi do andar. E estranhamente, nessa mesma época, ela estava prestes a entrar no concurso de beleza Miss Nova York, e o seu álbum também estava pronto para ser lançado. Ou seja, ela estava com muitos planos para o seu futuro nessa mesma época. Um dia antes da morte da Lina Morgana, a Lady Gaga estava gravando o videoclipe de um dos seus primeiros sucessos, a música Poker Face.